ainda estava naquela situação constrangedora segurando a mão dele. O capitão achava que ele estava sendo rude, e o Nantaimin tinha certeza de que ele tinha sido rejeitado. Falou que estava sendo rude demais, pois tinha pegado a mão esquerda, e o rosto estranho dele apenas era porque estava quase desmaiando de sono. Os olhos dele não focavam. Também achava que tinha usado mana demais ao destruir um palácio inteiro e usar o ritual. Precisava ir para casa dormir rápido, então apenas virou para o rei e conversou com ele, ignorando totalmente a pessoa que segurava sua mão. Falou para o rei que tinha uma proposta para fazer para ele, e aquele momento parecia tenso para todos. No quartel-general da Berserker, as notícias eram que o Shrike tinha sido tratado como se não existisse, com foco e tudo. As meninas daquela guilda estavam mal se aguentando de tanto rir disso. Até sorvete tinha para comemorar aquela notícia épica. Perguntaram qual era o motivo de rirem tanto. Foi dito que havia saído um artigo no qual Shrike estava sendo humilhado publicamente. Depois, ele foi dar uma entrevista dizendo que saiu de boa vontade, que não era como se quisesse aquela missão. Todos ali começaram a rir muito, até o cara que tinha levado o sorvete. Na guilda Gaon, também estavam contemplando aquelas notícias sobre Shrike ter sido ridicularizado. Os irmãos se abraçaram e estavam muito felizes, pois tinham conseguido. Nan Xiaomin estava muito contente e feliz que o irmão mais novo tinha conseguido a missão de reconstrução do reino de Uzha. Os outros integrantes não sabiam o porquê de tanta alegria, se a reconstrução de um reino era tão boa assim. Não era apenas bom, era o primeiro reino que apareceu após Arcana virar realidade. Assim que construírem, o valor ia chegar às alturas. Tinha certeza de que um monte de gente tentaria ficar em bons termos com o reino de Uzha, e um deles era o Shrike. Porém, todos estavam perseguindo Li Yoiel, pois queriam também a missão da reconstrução do reino. No entanto, ele estava tendo que quebrar algumas paredes para voltar para sua casa. Estava muito cansado e não sabia se ia conseguir. Ainda mais com todo aquele caos, ele deveria simplesmente ir para o laboratório da Torre dos Magos. Porém, Jesse o encontrou e novamente falou que estava esperando por ele. Quase morreu do coração. Achou que era um fantasma por aparecer assim de repente. Tinha estudado tanto a maneira certa de cumprimentar que não poderia usar chapéu na frente de alguém mais velho. Deixou as mãos juntas na frente e curvou um pouco enquanto tinha sua costa e pescoço eretos. Após o cumprimento, na realidade parecia mais um desastre do que um cumprimento. Deixava até ele constrangido, mesmo vendo que ela estava tentando ser educada. Estava com tanto sono que nem ouvia mais. Falou: "Não tenho nenhum chá no momento, mas pode se sentar." Consolou-o dizendo que essas coisas eram mesmo difíceis. O capitalismo tendia a gostar do não envolvimento do Estado naquelas coisas. Ela tinha algumas perguntas a fazer sobre sua magia. Olhou vários vídeos sobre ele e ele era muito proficiente em inspeção, intervenção e manifestação. Depois de falar muito, muito mesmo, chegou à conclusão de que ele poderia estar usando magia até no chapéu dela. Ficou envergonhada. Ela ficou esperando um tempo a resposta dele. Então resolveu chamar por ele, pois estava em uma pose que parecia estar acordado. Por mais que o observasse, parecia que ele estava dormindo. Então subiu na mesa e resolveu colocar os dedos nos olhos dele. Mesmo assim, não teve nenhuma reação. Portanto, quando ele acordou, apenas encontrou um bilhete na mesa dele. Estava tão cansado que nem sabia quanto daquilo foi um sonho. Sabia que tinha alguém sentado na frente dele e dormiu enquanto tinha alguém falando. Foi muito rude da parte dele. Olhando na janela de notificação para ver se havia informações sobre a missão que tinha na Torre dos Magos, perguntava-se por que estava tudo tão quieto ultimamente. Não tinha como os magos da Torre dos Magos aceitarem uma exploradora assim tão facilmente. Mas para aquele dia estava tudo certo, estava muito cansado e tinha muito sono. Mesmo assim, tinha alguém que queria conversar com ele e pediu que entrasse. Tratava-se de Marcelo, falando que tinha ido lá rápido porque tinha algo para dizer. Grandfell falou que sabia porque Marcelo estava ali. Precisava provar algo sobre si mesmo. Falou que sentia muito, que era culpa dele que algumas pessoas tivessem duvidado. Falou que não era por culpa dele. Estava com tanto sono que estava levantando para ir embora para sua casa. Pediu que o seguisse. Se eles não acreditavam nele, então iria fazer com que acreditassem. Estavam todos em uma sala esperando a maga sênior da escola de cura. Belia Yúcia estava muito interessada em conhecê-lo.
Ela havia preparado a magia de selamento nível 3, feita por 3 magos sênior. Esperavam que ele não conseguisse entrar naquela sala, muito menos encontrasse aquele lugar. A maga sênior achava que era impossível ele provar que era qualificado. Após a porta ser selada por 3 magos, seria difícil entrar. Achava que ele não conseguiria encontrar o caminho. No entanto, ele apenas encontrou e abriu a porta facilmente, entrando e deixando todos muito impressionados. Nem Marcelo, do estúdio teórico de magia, conseguia fazer aquilo. Grenfell falou: alguém deixou alguns truques na porta. Todos sentiram nele um poder avassalador. Porém, disse que estava ali porque disseram que queriam falar com ele. Mas se eles fossem fazê-lo perder tempo com aquelas brincadeiras, queria dizer que eles estavam prontos. Então, chegou muito próximo da maga e disse que ela deveria estar pronta para assumir a responsabilidade por aquilo. Como estava com muito sono, acabou dormindo em pé naquela posição. Rapidamente acordou e percebeu que precisava ir para casa descansar, pois estava abusando do torpo. Disse apenas que ia deixar que ela passasse e tomara que fosse a última vez que se vissem, e estava indo embora. Parecia ter causado uma boa impressão em todos ali. Como todos ficaram intimidados, concordaram que foi apenas uma brincadeira. Muitos estavam chateados, pois ele acabou de chamar a magia que nem todos conseguiam de brincadeirinha. Alguém ali disse que tinha acabado de se lembrar de algo. Tinha certeza de que ele era o mesmo que a Cleo mencionou de outra vez. Então, entendeu por que o Marcelo o recomendou para a pesquisa. Então ele era mesmo o explorador que tinha visto através da magia de ilusão do mestre da torre. Voltando para seu escritório na Torre dos Magos, estava verificando a janela de status, porém estava muito cansado. Percebeu que o número de magos que o tinham reconhecido aumentou por causa do que tinha feito há pouco. 3 eram menos do que ele esperava. Em primeiro lugar, ele era um caçador de demônios e não precisava ter pressa. Pensava que iria dormir e depois entregava o loot que havia pego em Yusra para avaliação. Pensava que tinha que estudar magia desde o início, porém parecia que tinha alguém chamando por ele. Se virando, percebeu que uma folha de papel estava chamando por ele. Pensava, que diabos era aquilo? Era o Marcelo. Esse era um item chamado pergaminho mágico, um tipo de dispositivo de mensagem para os magos. Avisou que se ele quisesse responder, precisava falar com o pergaminho. No entanto, ficou um bom tempo encarando o pergaminho sem dizer uma única palavra. Disse que não precisava se aproximar muito. Como o papel o estava irritando, jogou-o no lixo. Porém, o papel é resistente e voltou, pois tinha ido pedir desculpas. Ouviu o que aconteceu no salão de cristal. Eles fizeram uma pegadinha na porta e pediram desculpas pela grosseria dos magos sênior. Os magos sênior queriam que o mago-chefe se provasse constantemente para a posição. Lee Royol entendeu aquilo como valentões brigando para ver quem era o mais forte. Falou que não precisava se desculpar só por isso. Marcelo achou nobre da parte dele também se provar digno da posição, já que estava acostumado com aquele tipo de teste. Porém, estava preocupado se eles tivessem subestimado. Lee Royol estava suado de tanto nervosismo. Aquela palavra não podia ser usada na frente de Grenfell. A palavra subestimado na frente dele, ele dizia que quando os outros o subestimavam, apenas mostrava que estavam errados. Também ia dizer as coisas mais vergonhosas possíveis. E quando as pessoas o subestimavam, ele só mostrava a realidade. Se alguém duvidasse dele, poderia continuar se provando. Contou para ele que queria uma função de líder. Marcelo pediu desculpas, pois foi rude. Também deveria ter conversado com ele pessoalmente e não através de um pergaminho. Marcelo continuou dizendo que deveria ter sido desrespeitoso, porém ele disse que já não se importava mais. Disse que ia provar agora mesmo, que chegaria em menos de 10 minutos, e o Marcelo apenas encerrou a chamada. Achava que, naquele ritmo, só conseguiria dormir quando morresse. Ganhar o reconhecimento dos magos sêniores, quando ele era apenas um mago iniciante, não, ele nem era um Magnificent, isso ia ser difícil para ele. O nível dele era apenas 226, e os magos estavam todos acima de 600. Não era mais que um novato perto deles. Porém, não estava disposto a se abalar por isso. Precisava provar que aqueles que o subestimaram estavam errados.
E tinha mais coisas. A manifestação estava fazendo várias luzes e experimentos ali no seu escritório. Lee Royol sabia que o orgulho do Grenfell era difícil de aguentar. Chamou-o de mentiroso. Já estava sem mana só de usar uma magiazinha de luz. Marcelo já tinha chegado e perguntou se o Sr. Royol estava ali. Falou que estava, que podia entrar. Controlar as expressões faciais também era um orgulho dele. Enquanto isso, na operação de reconstrução do reino, tudo estava indo em perfeitas condições. Do nada, começou a chover um monte de mensagens negativas falando muito mal do Lee Royol. Nan Tai-min e Nan Chel-min não sabiam por que estavam duvidando do Lee Royol. Marcelo bateu à porta. Verificando se o Sr. Royol estava, então avisou que já estava entrando. Mesmo estando com muito sono, ele conseguiu controlar as expressões faciais. Aquele também era um orgulho do Grenfell. O mago-chefe parecia encantado quando entrou e apenas olhou para cima. Vendo que Marcelo estava bastante surpreendido, percebeu que ele era alguém que talvez não tivesse controlado as expressões sociais corretamente. Foi então que Marcelo perguntou se ele tinha acabado de usar magia naquela sala. Ele estava usando magia na sala, porém não sentia nenhum cheiro de queimado. Explicou que estava praticando um pouco de magia básica. Não era isso que ele queria dizer, porém Marcelo ouviu que ele disse estar apenas fazendo magia básica e ficou um tanto intrigado. Com traços mágicos intensos, os traços mágicos, uma magia criada que deixa rastros para trás, o resultado era um tipo de inspeção e investigação. Em seguida chegou Cleo, que achava tudo muito lindo. Estava fascinada com aqueles traços incríveis, achava que eram do Sr. Marcelo e perguntou se ele tinha tentado invocar um dragão. Num instante, seu escritório estava cheio de magos que estavam verificando os traços e achando tudo muito incrível. Aquilo estava acontecendo em seu escritório e ele apenas queria ir dormir, não sabia por que tinha tanta gente ali. Comentavam com Marcelo que ele poderia ganhar facilmente a 823 terceira competição de traços mágicos. Ele estava pressionado, porém teve que explicar que não foi ele quem fez, e sim que o responsável por tudo aquilo era o explorador Lee Royol. Porém, quando apontou na direção dele, deu-se conta de que ele não estava mais em seu lugar. A pergunta era para onde ele havia ido, e todos começaram a procurá-lo incessantemente. Ele não sabia que traços mágicos eram aqueles de que os malucos estavam falando, sabia apenas que tinha que ir para casa porque estava cansado. Porém, eles o encontraram e o cercaram, pois queriam que ele fizesse algo. Também queriam ver se ele conseguia resolver aquele problema. Era um brinquedo moderno humano, um quebra-cabeças. Estava com pressa e muito cansado, estalou os dedos e o teste foi concluído. Agora tinha um novo recorde, 1 segundo. Por aquele feito, havia convencido mais mago sênior a reconhecê-lo como mago. 7 já era um número bom. Achava que ia levar menos tempo do que esperar para conhecer os 20. Mas quando estava na saída da torre, percebeu que tinha várias pessoas filmando e tirando fotos, querendo explicações dele. Queriam saber se era realmente ele que havia derrotado o pecado capital sozinho, porque tinha pessoas falando que ele não tinha feito nada. Queriam que explicasse os problemas que apareceram sobre ele. Grenfell achou que todos estavam sendo grosseiros. Falou: "Não tenho obrigação nenhuma de responder a perguntas tão mal educadas." Também os magos estavam atrás dele, pois tinham acabado de encontrar as perguntas sobre os traços mágicos que ele tinha deixado na sala. Em sua frente estava aquele monte de repórteres, querendo saber sobre o feito em relação ao pecado capital. Do outro lado, os magos que queriam a todo custo que ele fosse explicar sobre os traços deixados para trás. Estava se sentindo um tipo de peixe que tinha caído na rede. O que poderia fazer para sair dali? Foi quando alguma coisa conseguiu, no meio de todo aquele caos, chamar a atenção dele. Outra parede com uma energia estranha estava chamando a atenção. Percebeu que o fluxo de mana na parede mudou do nada. Diante de toda aquela pressão vinda dos repórteres, da mídia e dos magos, tinha que ter alguma solução. Decidiu que passaria por aquela parede, e todos gravaram ele atravessando uma superfície sólida. Os magos e todos notaram que ele desapareceu. Para onde ele teria ido? Ao atravessar aquela parede, entrou de imediato no escritório de uma maga. Ela estava achando tudo muito surpreendente assim que viu que ele abriu a porta. Achava que era o esperado de alguém que viu através da magia de ilusão do mestre da torre. Olhando para aquela pessoa, viu que era a mesma que tinha avistado no salão de cristal um pouco mais cedo.
Ela estava dizendo que tinha ajudado, então ele contou que apenas sentiu que a parede de mana estava sofrendo intervenção. O mesmo aconteceu com a parede da ilusão do mestre da torre. Sentiu que tinha sofrido intervenção, inspecionou a mana e a transformou de volta. Ela parecia maravilhada com as palavras que ele estava dizendo e depois começou a rir. Ele disse: "Quando os outros subestimam, só preciso provar, e quando as pessoas superestimam, só preciso mostrar a realidade." Ela achou interessante que ele provavelmente era a única pessoa que achava que a magia de ilusão do mestre da torre fosse simples. Tentando ser educada, disse que ainda não tinha se apresentado. Disse que se chamava Bela Yaúcia, a maga-chefe da escola de cura. Também falou que, como o mago-chefe Marcelo decidiu, ela também decidiu reconhecê-lo como alguém qualificado. Porém, ele apenas ficou olhando para ela seriamente. Voltando para o seu apartamento, estava no celular verificando o que tinham dito a ele sobre estar em problemas. No momento, até se preocupou achando que era algo sobre a personalidade dele. Mas era só uma fofoca sem sentido. Também parecia que a Gaon e a Berserker estavam resolvendo a situação muito bem. Não sabia porque ainda não estava dormindo, estava muito cansado, porém Grandfell não se importava em equilibrar o trabalho. Como resultado de finalizar constantemente a missão de classe, agora estava com 33 de estamina e 35 de agilidade graças ao bônus. Achava que era uma grande diferença apenas fazer missões repetidas. Pensava nisso enquanto preparava a refeição. Sabia que para um caçador de demônios, a estamina e a agilidade eram completamente inúteis. Por isso queria tanto conseguir mana. Seria muito bom se pudesse descobrir algo para ataque de curta distância, assim como Grandfell desenvolvia habilidades mágicas. Tipo aquela espada de aura que o Harkan usou daquela vez. Achava que aquilo era um pouco diferente da mana. Começou a se concentrar, lembrando daquela técnica usada pelo capitão. E as partículas da água começaram a subir, assim como as cenouras que estavam picadas. Acabava de fazer a dissecção de uma lâmina, incluindo o prédio também. Lee Royal sempre se surpreende com as habilidades de Grandfell. Não estava nem crendo que ele tinha acabado de fazer a espada de aura enquanto cortava as cenouras. Do lado de fora, as pessoas conseguiam ver o fluxo de água saindo do buraco feito na parede do apartamento.